Ela perguntou, né? Pô, tal, risco Eu tem. separei as perguntas dela aqui, no final a gente responde. Valeu. Porque eu vou colocar mais um vídeo do Mito aqui, Do né? Micto! Eu não vou colocar o vídeo dele chamando o Xandão pra ser vice, porque isso aí me dá ojeriza, cara. Te dá pruridos. Me dá pruridos. Me dá pruridos. Oxuro. E aí eu fico com vergonha alheia. É uma subserviência, Não, cara. coloca. Sabe por quê? Porque é engraçado. Eu acho que é engraçado, não é mais trágico. Já virou engraçado, cara. O trágico era quando ele ainda mobilizava, ele ainda segurava. Agora não, cara. O fato da gente tá aumentando o engajamento, a audiência, as pessoas abrindo o olho, falando, mandando mensagem. Pô, vocês tinham razão, cara. Vocês tinham razão. Eu tava errado. Isso aí é um motivo. Antes era o seguinte: tava só a gente. Quando a gente foi para Paulista, você que está assistindo aí, você viu a imagem, a gente conversou aqui, eles falaram, primeiro, começou assim, um cara falando, eu vou para Paulista, tal. Aí o Eric falou, se você for, o Farol vai acompanhar. Aí o cara virou e falou, presidente, mito, nenhum intergaláctico vai estar conosco. A gente viu do que se tratava. Aí o Farol, o Eric, né, falou assim, agora vai o Farol. Aí começou, vai, que não vai, fizeram um grupo, tal. Aí o Eric virou para mim e falou, pô, e se for pouca gente? Eu falei, Eric, agora é o seguinte, se for eu, você e o Gabriel, a gente vai, não tem volta. Pode chover canivete, a gente E se vocês ficarem doentes, eu vou sozinho, cara, não tem volta. A gente chega na Paulista, bicho, não tinha um desses políticos, porque o Bolsonaro falou, ninguém vai pra Paulista e ninguém pede fora Lula. Todo mundo no Rio de Janeiro. Todo mundo pro Rio, concentra lá. E foi Nicolas, tudo. Copiou até a camisa preta do Farol. Aí tinha um grupo ali na Paulista que ganhou adesivos do Novo, tinha lá Novo, era isso que tinha. E aí jornalistas como a Fernanda Salles falar assim, não, na Paulista não tinha ninguém. Não tinha ninguém, só tinha esse grupo aqui. Ela mostrou o grupo do Novo, que não estava pedindo fora Lula, não estava pedindo nada. Ela estava esperando, tava lá música de micareta, cara. Era isso que tinha. E o Farol aguentando, cara. E a gente tá. E agora vai aumentando, porque o Guerreiro, ele não aguenta. Ele fala assim: não, isso aí, você tem que pôr esse vídeo. Porque o Guerreiro vai olhar e falar: isso não dá. Isso eu não admito. Isso é inadmissível, é inaceitável. E o Bolsonaro ontem, ele sempre deu sinais de coisas inaceitáveis. Ele falava direita burra, pirralho, cala a boca. O cara come lagosta, o Cássio Nunes, que ele indicou, deu uma assinatura ali que é lagosta grátis para o Supremo. Aí ele falou, quem pode comer lagosta, come. Quem não pode, não come, meu. Com teu dinheiro. Com teu dinheiro. Foi uma atrás da outra dessas. O que eles falaram aqui. Pediu para fazer o quê? Vocês têm que falar. Eu autorizo. Autorizo o quê? Não vai pegar meu celular. Pegaram meu celular. Ele foi fazendo uma atrás da outra. Mas ontem, como era um ambiente totalmente fora do controle da bolsoleprada, ele se abriu completamente ali. Eu não tinha visto ele daquele jeito, cara. Tão subserviente. Nunca vi ele assim. Eu nunca vi ele tão subserviente, até porque quando ele foi para a presidência, ele ficou arrogante demais. Então eu nunca vi ele assim. Eu vi ele antes, ele era humilde, eu viajei com ele, cara. Ele era humilde. E aí ele chega, eu até falei para ele no Japão, a gente viajou em 2017, 18 para o Japão. Eu falei, olha, tinha um funcionário público em Roma que ficava na orelha do César falando assim, ó, memento mori, ó, você é mortal, cara, você não é Deus. Aí ele falou, pô, se eu ganhar, você me fala, hein, pra não subir na minha cabeça. Eu falei, pô, esse cara é bom. Nada, de boca pra fora. Quando eu tava em Brasília, que eu comecei a ver ele arrogante, falei, antes eu chamava de capitão, eu falei, presidente, lembra que eu te falei no Japão? Ele olhou bravo assim pra mim. Ficou bravo, cara. Quer dizer, subiu na cabeça. Cara, é livro-texto da Bíblia. Livro-texto da Bíblia. O que passou com esse cara de arrogância, de tudo de ruim. E eu acho que ele vai receber o que ele merece. Ele vai receber. Igual no Rei Lear do Shakespeare, que o cara vai arrogante, não, eu vou dar pra essa filha, pra outra filha que é ruim, a filha boa eu não vou dar nada, eu vou dar tudo que eu tenho pras minhas filhas ruins. As filhas ruins deram pé na bunda dele, e a filha boa foi acolher, mas ele morre, ele vai recebendo, não tô falando que o Bolsonaro deve morrer, mas o cara recebe o que ele merece. Seja em vida, né? seja... E o bolsonarista também receba, né? Porque ele zoou com você também, que você deu trocadinho pra ele. Trocadinha. O Pix, vou colocar aqui também o vídeo do Pix. Depois eu coloco do Xandão.
Beleza? Vou colocar aqui, Arthur, aí vocês comentem aí. Ok. Pra esse colega, né? Eu só tinha uma maneira de ganhar essa grana, fazendo besteira. Não vou fazer. Se não fosse a campanha de Pix que eu não fiz, eu não estaria como estaria sobrevivendo hoje em dia. Pô. 17 milhões, depois tem um pingado, chegou a 18 milhões de reais, e a gente gasta. Não pode trabalhar de graça. Então, se eu for, não teria como ajudar meu filho, está nos Estados Unidos também. É outra história isso aí. Ou seja, eu agradeço. Eu dei mais dinheiro do que o Criança Esperança, inclusive, né? Sinal que o pessoal gosta da gente. Mas eu, senhor ministro, do coração, fiz e dei o melhor de mim na presidência, mesmo não esperando se eleger presidente. E eu não tenho obsessão pelo poder, eu tenho paixão pelo nosso Brasil. Ou seja, peraí, deixa eu ver se muita informação. Deixa eu ver se eu entendi, informação. porque para não precisar colocar de novo, ele fala assim, pô, eu não tenho como sobreviver. Ele e a Michelle, acho que eles ganham por volta de 100 mil reais por mês. Só do PL. Do PL. Fora que ele é fora deputado aposentado, de... militar aposentado. Fora a lojinha de óculos, de capacete, de botina. de tudo. Ou seja, não fora tenho... joias, fora ouro. Fora... não tenho como sobreviver. 100 mil reais por mês só de salário. Prova boa. Salário não, né? Fundão eleitoral que ele aumentou com o seu dinheiro, com o meu, com o seu, com o nosso, né? Aí ele fala, pô, aí eu fiz uma campanha aí, 17, depois deu mais um pingadinho, 18. Um pingadinho. Tem R$1 milhão pra esse então, cara eles perderam hoje. a noção. Eles perderam, eu falei isso aí pra Lu, eles perderam a noção, cara. Esse sujeito, a gente tava no Japão, ele falou assim, você pode comprar essas colheres aqui que eu quero levar pro Brasil? Colher ali na feirinha. Era, sei lá, $25. Aí eu falei, pô, beleza, né? Pensei, será que ele vai me devolver? Ele me devolveu o dinheiro. Depois o filho dele, o Bananinha, me pediu para pagar o almoço dele em Washington. Aí eu paguei, Bananinha não me devolveu. E esses caras, eles eram... O cara era humilde, comia feijoada, comia cachorro-quente, de boa. De repente, o Bolsonaro hoje, eles vivem... O meu irmão falou, o padrão de vida desses caras é de bilionário. Flávio Bolsonaro indo para Mônaco, gastando $300 mil, acho, né, em Miami, num cassino, cara. É assim, uma atrás da outra. E o Eduardo, as fotos da mulher lá na Disney, uma atrás da outra. É Disney. Ele tava na Disney agora, essa semana. É rodeio no Texas. Não, mas ele não tava dormindo num colchão, Arthur. Dorme colchão. Colchão inflável. É aquela música do Chaves, de tristeza. E aí ele vira e fala assim, não, eu tive que dar um dinheiro pro meu filho não passar necessidade. Ele tá nos Estados Unidos e eu dei lá $2 milhões para ele. Pô, não é muita coisa, é só $350 mil. Você que está assistindo aí, o que você acha dessa frase de um cara desse? $350 mil ou $2 milhões para ele é um dinheirinho para não passar necessidade. O que você acha de um cara desse? Qual é a diferença do Lula para o Bolsonaro? Dessas frases assim, não, o Lula, não, é um vinho de 5 mil reais, um vinhozinho de 5 mil reais, um Piaget. Assim, perdeu completamente a noção. E aí ele vai falando ali, se você olhar, ele vai cada frase dele, porque ali ele não tinha proteção ali. Então ali ele abriu o bico. Ele falando, não, é uns pingados aqui, para ele, 18 milhões, ele ainda vira pro lado, eu tenho que pagar os advogados. Cara, eu advoguei. 8, se for metade disso, né, de 18, 9 milhões de reais com advogado, não dá. Não dá, cara. Não fez. Tinha 2 advogados ali. Ele gastou 9 milhões de reais com aqueles 2. Será? Cara, eu já vi empresa. Empresa não paga 9 milhões. Pra que você paga 9 milhões para advogado? Tá muito estranho. Isso é esquisito. É muito dinheiro. Então, assim, esse não foi cômico. Esse aí, pra mim, o cara zoar com as pessoas. Ele cuspiu na cara das pessoas. Chamou de maluco ali atrás. Seus malucos, chamou de bobo da cor, depois maluco, esses caras. E aí ele vira e fala assim, uns penduricalhos, umas merrequinhas. Não se 18 deposita, a gente gasta. 18 milhões. Depositou, né? Eu não fiz campanha. E eu não pedi. Eu não pedi. Essa é outra fala sacana desse cara, porque é o seguinte, o pessoal vinha falar, ele nunca fala mal de você e do seu irmão.
E aí, teve uma reunião que vazou dele, que o Wagner Rosário, que era o ministro dele, virou e falou: presidente, isso aqui não está sendo gravado. Ele, não está sendo gravado, não. E aí, nessa reunião que vazou não foi a que o meu irmão fez com ele, que também não estava sendo gravada. E estava, né? Ele entregou as fitas para o Supremo. Nessa daí, ele vira e fala assim: aqueles irmãos traíram. Então, ele, cara, isso sai da boca dele. Traidores, que ficou colando esse assassinato de reputação que a gente sofreu, saiu ali da boca dele, cara. Então, lá na reunião fechada, ele fala. Abertamente, ele não fala. Entendeu? Abertamente, ele não fala. Aqui ele falou. Saiu, escapou. E tem a régua aqui também, que o pessoal aparece aqui. Hoje tá engraçado que tem 900 pessoas. Aí aparece de tudo, né? Isso. Aí o pessoal fala assim, mas e o Lula? O Lula, bicho. O Lula O que é o Lula, porque cara. a sua régua agora é o Lula. Olha só qual é a Não, sua não é que régua é agora. a régua do Lula. Só sobra o cara falar isso. E o Lula? E o Lula faz pior. Aí o pessoal aparece aqui. Então a régua agora é igual o Eduardo. O Eduardo, esses dias, ele pegou, o pai dele falou, mandei 2 milhões. Aí ele postou um print de uma notícia do Dirceu, que o Dirceu, aí falou assim, será que vão investigar isso aqui também? A sua régua é o PT. O que sobrou pro bolsoleprismo é falar assim, olha, mas e o Lula? E o PT? É isso que sobrou. É isso que sobrou para eles. Na foto do Farol, Eric, tem o Fora Lula aí, no destaque da foto? Tem, Então, lógico que tem. Você foi pra rua defender o Fora Lula? Se você não foi pra rua defender o Fora Lula já, você não tem moral pra falar nada do Farol da Liberdade. Essas faixas que você tá vendo por aí foram doadas por faroleiros que são guerreiros, pessoas que abdicam de seus próprios recursos, gente que coloca a própria empresa ou dinheiro do bolso pra bancar faixa desse tipo. Que a gente foi pra rua pra batucar, tá aqui atrás da cortina aqui nesse cenário. Fora Lula já. Se você não tem coragem de ir pra rua falar fora Lula, você tem medo, você prefere ficar no cobertor num domingo de frio, eu fui com a minha família na Avenida Paulista. Esses dois aqui estavam comigo, mais 107 pessoas. Eu fui com a família também. Exato. Nós fomos com as nossas famílias pra Avenida Paulista pedir fora Lula. Você falar de fora Lula pra mim, cara, fora Lula é agora, ele já caiu? É isso que eu tô querendo, é agora que ele tem que cair. Não é em 2026, não. O mito não quer ele fora da presidência. Porque o próprio Eduardo Bolsonaro disse em 2020, vocês devem se lembrar por aí, o Lula solto é uma maravilha. Vai reavivar os tempos da Lava Jato. O Brasil será unido novamente para que a gente ganhe mais uma vez. O que aconteceu, seu Eduardo? Você tá fora do Brasil, cara. É muito melhor o Lula solto. É fácil de falar. Ele tá nos Estados Unidos. E aí, eu tô em Osasco, meu. O sistema está importante, hein? O meu irmão tá processando criminalmente o Lula em Portugal. Meu irmão é cidadão português. Para esse cara aí, esse animal que perguntou isso aí, o meu irmão tá processando o Lula criminalmente em Portugal. O Lula, o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Lewandowski. Entre outras questões, o direito humano do meu irmão de ser candidato independente. Um direito que poderia beneficiar o país inteiro. Imagina você acabar com o monopólio de partido político. Só o Farol que está defendendo isso daí. Foi inclusive na Paulista, ali, candidatura independente. Não é ninguém. Você não ouve falar nada disso. Nada. Só aqui. Vem aí agora uns Deltans da vida querer pegar onda, né? Não, aí você vê que o assunto saiu, ele também já saiu do assunto. O pessoal veio aqui agora e fala assim, então o MBL, aqui ó, o MBL, então, cara, o MBL... Não, eu acho que tem que bloquear rapidinho. Então. O cara quando fala uma coisa dessa, e o MBL, e o Lula, cara, eu acho que tem que bloquear. Porque quando o cara fala uma coisa dessa, você argumentar é entrar na desonestidade intelectual do cara. Então, quando vem com esse argumento, se você começa a se defender, isso é importante. Olavo falava isso. Não argumente com quem não tem honestidade intelectual. Eu acho até... Ele dizia que você tem que xingar o cara. Eu cheguei a pensar isso aí. Mas eu acho que o Olavo estava errado. Eu acho que você não tem que xingar. Você não tem que nem argumentar com o cara, bloqueia. Se ele vier... E o Lula? Pô, mas eu também, e não sei o quê. Você entrou na discussão do cara. Ele ganhou. Ele ganhou. Você não tem que entrar nesse argumento. A única coisa que sobra hoje para um bolsoleprista é falar, e o PT, e o Lula, e o MBL, é isso que sobra pro cara. Sendo que ele é o cara que defende o Lula. Ele fala, não pode empichar o Lula agora. Por quê? Porque o mito mandou eu dizer isso aí.
Só pode falar do Lula em 2026. E olhe lá, daqui a pouco, é o que a gente falou no começo do programa, é Bolsonaro presidente, Moraes vice e Lula suplente do Bolsonaro. Lula Ou Lula presidente, Moraes vice e Bolsonaro suplente, né? Então, e o Lúcio, ele lembrou aqui também, ele falou assim, ó, ele veio lá do Espírito Santo para Paulista, cara. O André Pedras veio do Rio de Janeiro de madrugada, no mesmo dia. O Lúcio veio também na Paulista, a galera guerreira aqui, gente que veio de outros estados, e aí aparece, lave a sua boca, gado imundo, né? Antes de ficar ruminando aí o dia inteiro, lave a sua boca para falar do Farol da Liberdade, que a gente armou Não, lava a boca de qualquer jeito, mesmo que se for para qualquer coisa, porque esse pessoal já deve ter a boca imunda, cara. Isso tá na Bíblia, nada de bom sai. Não tinha o lance, nada de bom vem de Nazaré. Exato.